Muito bom dia para você que está assistindo. Meu nome é Ana Júlia Linhares, eu sou uma aluna do primeiro ano C do SESI e eu vou apresentar o nosso documentário de trilha de produção textual. O tema que a gente vai estar apresentando, o tema que a gente pesquisou é desigualdade em São José do Rio Preto. Bom, para a gente começar tendo uma noção desse quadro de desigualdade em São José do Rio Preto, dados informam que mais de 16 mil famílias se encontram em situação de extrema pobreza. E um dos principais fatores disso, claro, é a pandemia. Bom, segundo a Secretaria de Assistência Social, essas 16 mil famílias se encontram basicamente com renda de R$ 105 por habitante. Bom, esse número é 143% maior que em 2016, quando a prefeitura contabilizava com 6.600 famílias nessas condições. Ou seja, como eu disse, com o acontecimento da pandemia, esse número dobrou. Bom, agora eu vou falar as principais causas de desigualdade social, no geral, mas também se enquadra em São José do Rio Preto. Bom, o principal é a má distribuição de renda, a administração ruim dos recursos públicos, investimentos governamentais insuficientes e não garantia de serviços básicos. Bom, outra coisa nítida a ser observada sobre a desigualdade de São José do Rio Preto é em relação ao espaço geográfico urbano mesmo. Por exemplo, quem aí nunca ouviu que a Zona Sul é zona de rico e a Zona Norte é zona de pobre? Isso é devido à alta concentração de moradias melhores, com melhor infraestrutura, mais condomínios fechados na Zona Sul de São José do Rio Preto. Isso acaba agravando também o acesso a obras do governo em zonas mais periféricas, como na Zona Norte. Podemos dizer que São José do Rio Preto tem uma forma de urbanização capitalista, pois a terra urbana é vista como uma mercadoria, e quem tem mais condições tem vantagens e possibilitam melhores localizações para sua moradia. Ou seja, quanto mais privilegiado é o lugar em questão de acesso a escola, shopping, centro da cidade, serviços de saúde, mais caro vai ser o investimento que a pessoa vai ter que fazer naquela moradia. Bom, gente, aqui é um mapa, que mostra os condomínios fechados de São José do Rio Preto. Como a gente pode observar, é igual eu falei, a maioria se concentra na Zona Sul. Bom, os condomínios, apesar deles trazer melhorias e valorização para determinadas áreas do espaço urbano, eles também contribuem para a identificação de alguns processos que mostram como as cidades estão cada vez mais marcadas pelas desigualdades. A segregação socioespacial é criada e frequentemente reforçada nesses locais. Bom, e para finalizar, um dado importante é que 50 mil pessoas em São José do Rio Preto vivem com R$ 210 por mês. E que a pobreza tem alto recorde e atinge 62,5 milhões de brasileiros em 2021, segundo o IBGE. Bom, agora a gente vai mostrar a entrevista que a gente fez com o nosso professor Alessandro de História, que pode contextualizar melhor pra gente sobre essa questão de desigualdade em São José do Rio Preto. Bom dia, estou aqui com o professor de História Alessandro e a gente vai fazer uma entrevista sobre a desigualdade em São José do Rio Preto, que é o tema do nosso trabalho de trilha de produção textual. Então, professor, o que o senhor tem a dizer sobre a desigualdade presente em São José do Rio Preto? Bom dia, Linhares. Como é que você vai? Bom, São José do Rio Preto é uma cidade que concentra bastante renda, é considerada uma das melhores cidades para se viver do estado de São Paulo, mas ele concentra renda entre a população. Então, aqueles que ganham, a população pobre ganha muito pouco em relação aos muito ricos. Então, há uma grande desigualdade e você observa isso pela periferia de São José do Rio Preto. E o senhor acha que isso seja alguma influência de alguma coisa que aconteceu no passado? Tudo é história, né? Você sabe que nós temos um processo histórico que leva a essa desigualdade. Então, quanto mais você tem, ou menos no caso de distribuição de renda, mais olhando lá atrás você vê que isso é uma questão que se perpassa no tempo. Então, os ecos do passado, você escuta no presente. Então, se você não cuida, ou se o poder público não cuida da infraestrutura, isso vai deixando para as próximas gerações. Sim, a história tem um reflexo muito grande. Então, se o poder público não cuida, não dá infraestrutura, não cria escolas, não cria condições, a pobreza vai se estendendo no tempo e no espaço. E, na sua opinião, o que você acha que pode ser feito para esse cenário melhorar? Opinião, eu acho que é mais técnico, mais científico, mais histórico. Eu acho que o poder público tem que se inteirar do que acontece,
pensar em criar infraestrutura para que essa pobreza, pelo menos, diminua ao longo do tempo, né? Porque senão você vai perpetuando essas pessoas em condições de miséria. Então ele tem que atuar. Isso não é só São José do Rio Preto, porque Rio Preto não faz nada sozinho. Ele precisa do estado de São Paulo, ele precisa do governo federal. Então tem que ser os 3 níveis coincidindo. Ninguém faz nada sozinho. Então, investimento principalmente em educação, tá? Tecnologia, ciência, tecnologia, nas escolas de primeira, né? Do primeiro ao 5º ano, ensino fundamental 2, médio e universidades. Isso agrega valor e traz bem-estar para a população de Rio Preto. Obrigada.